Você já se perguntou por que o Azospirillum funciona melhor em uma propriedade do que na outra? Ou até mesmo na mesma propriedade em talhões diferentes? Ou porque o tricoderma às vezes controla um fungo específico, às vezes não? A resposta pode estar relacionada a vários fatores, mas um desses fatores é a disponibilidade de alimento para esses micro-organismos. Porque sem a comida adequada, não tem milagre que funcione. Oiê! Eu me chamo Isabela Tavares, sou biotecnologista e entomologista, e esse é o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos. Eu decidi trazer esse episódio porque muitas vezes a gente fala tanto sobre o micro-organismo específico, mas a gente esquece de alguns tópicos básicos. Então eu vou tentar trazer alguns episódios, esse e o próximo, para mostrar para vocês que entender o básico é tão importante quanto entender o complexo. E eu até fiz um episódio sobre a diferença entre cepa e espécie. Se você ainda não escutou, volta lá para entender melhor o que isso significa e principalmente como você toma uma decisão de qual cepa ou qual espécie você adiciona ali no seu tratamento de semente ou na sua pulverização junto com o químico, porque isso vai fazer total diferença, né? O que eu sempre chamo do básico bem feito. E eu já adianto para vocês que em relação à dieta dos micro-organismos, o carbono é o prato principal. Os carboidratos, eles são as fontes mais usadas de carbono e a energia para a maioria dos micro-organismos agrícolas. No solo, isso vem principalmente os exudados das raízes. Lembra que eu comento com vocês sobre o espaço que existe entre a raiz e o solo, que se chama rizosfera? Ali, as raízes liberam esses exudados, ou seja, a comida que atrai os micro-organismos benéficos, mas obviamente também atrai os patógenos, aqueles que vão causar algum tipo de doença. Mas enfim, esses exudados, eles têm açúcares, aminoácidos e também ácidos orgânicos que as plantas liberam para alimentar esses parceiros microbianos. E uns exemplos práticos para vocês terem noção, o Azospirillum brasilense, por exemplo, ele prefere o malato e o succinato, que são ácidos orgânicos liberados pelas raízes de gramíneas. Já o Bradyrhizobium japônico, ele consome principalmente os flavonoides específicos da soja, que sem eles não colonizam as raízes. Obviamente não só da soja, né, pessoal? Do feijão, todas as leguminosas que liberam esses flavonoides ali no solo. E se você ainda não escutou, a gente tem um episódio específico de Azospirillum, um episódio de Bradyrhizobium, para você ficar mais por dentro ainda do assunto. E o último exemplo é o Trichoderma harziano, que ele é mais onívoro, vamos assim dizer, né? Ele come desde os açúcares simples até a quitina dos fungos patogênicos. Tanto que a gente fala que ele é muito agressivo no campo. Em 3 dias, ele já consegue formar um halo de inibição dos principais patógenos que estão ali. E em até 5 dias, 7 dias, ele já consome esses patógenos, para vocês entenderem a voracidade que esse tricoderma tem. Já o nitrogênio é a proteína do crescimento do micro-organismo. Alguns compostos orgânicos, eles têm carbono e nitrogênio, como proteínas e aminoácidos. Eles podem servir tanto como fonte de carbono, quanto fonte de nitrogênio. Por isso, a matéria orgânica ela é tão importante. Ela vai oferecer um buffet completo para os micro-organismos. Outro nutriente essencial é o fósforo. Eles vêm dos fosfatos orgânicos, dos minerais. O Bacillus megatherium, por exemplo, ele produz fosfatase para quebrar esses fosfatos orgânicos e assim liberar o excedente que ele não vai consumir para a planta, e a planta consegue absorver esse fósforo de uma forma mais simples. Já o enxofre são os aminoácidos sulfurados. Eles estão principalmente na metionina, na cisteína, que são essenciais para o Thiobacillus, por exemplo, e outras bactérias oxidantes. Os micronutrientes, por exemplo, o ferro para um Azospirillum, para nitrogenase, o molibdênio para as fixadoras de nitrogênio também, o cobalto para a síntese de vitamina B12. Então, não são só as plantas que precisam de micronutrientes, de macronutrientes. Os micro-organismos também precisam para fazer seu trabalho. Mas o mais interessante dos micro-organismos é que grande parte deles consegue, obviamente, se for micro-organismo de solo, né? Ele consegue quebrar a matéria orgânica e consumir esses nutrientes
nutrientes que indiretamente e diretamente vão auxiliar também no crescimento das plantas. E nisso tudo, a relação carbono-nitrogênio é o equilíbrio perfeito, que é essa famosa relação que define qual grupo de micro-organismos vai dominar naquela área. A relação alta, que é 30:1, favorece os fungos. A relação baixa, que é 10:1, favorece as bactérias. O ideal para a maioria dos biológicos está entre 15:1 e 20:1. Mas a gente também não pode esquecer do pH e da disponibilidade nutricional. O pH ele afeta diretamente a digestão microbiana. Aciditiobacillus, ele prefere um pH ácido entre 2 e 4. Já os bacilos, o gênero, ele funciona melhor em pH neutro e alcalino, entre 6,5 e 8. Por isso, a correção do solo, ela é fundamental antes da inoculação. Então, é o que eu sempre comento sobre o básico bem feito, O ideal é fazer uma avaliação de solo para entender como tá o pH daquele solo, como tá o alumínio, porque ele pode ser tóxico para muitos micro-organismos, a matéria orgânica, o cálcio, o magnésio, enfim, isso vai influenciar os micro-organismos também. Mas é interessante ressaltar para vocês que cada um dos micro-organismos tem o seu paladar, entre aspas, Cada um deles tem uma preferência de alimento. Os fixadores de nitrogênio são mais energéticos. Elas precisam de muito carbono, porque fixar o nitrogênio é um processo que consome muita energia. Para fixar 1 grama de nitrogênio, eles gastam cerca de 16 gramas de carbono. As Azospirillum, como eu falei para vocês, eles consomem o malato, succinato, piruvato, esses ácidos que as gramíneas geralmente produzem em abundância. O Bradyrhizobium, ele precisa de flavonoides específicos, como a genistina, que está presente na soja. O Panibacillus, o gênero, ele consome mais amido e celulose, ele é mais versátil. Já os solubilizadores de fósforo, eles reciclam. A Pseudomonas fluorescens, ela produz ácidos orgânicos, como um ácido cítrico, para quebrar fosfatos minerais, mas ele precisa de glicose como um combustível. O Bacillus megatherium, além dos açúcares, ele consegue usar aminoácidos como fonte de energia e carbono. Já os promotores de crescimento, como o Bacillus subtilis, ele consome desde os açúcares até as proteínas mortas no solo. Já os Bacillus amyloliquefacens, eles são especialistas em amido. Por isso que funciona bem em solos com resto de milho, de arroz, feito ali geralmente no plantio direto. A Pseudomonas pútida, ela degrada compostos aromáticos mais complexos e ela recicla de forma natural. Já as micorrizas, como por exemplo risófagos irregulares, a antiga glomus, troca até 80% de carbono que recebe da planta por fósforo e micronutriente. A gigáspora margarita, ela prefere ácidos graxos de cadeia longa, por isso que funciona melhor em plantas oleaginosas. E uma curiosidade é que as micorrizas elas podem negociar, entre aspas, se uma planta oferece carbono suficiente, elas reduzem o fornecimento dos nutrientes. Olha que loucura. Esses são todos organismos de solo, para vocês terem uma noção, a diversidade e como elas funcionam melhor em tipos de solo diferentes e até culturas diferentes. Mas se a gente olha para micro-organismos foliares, é bem diferente, porque os nutrientes são mais restritos. Os micro-organismos, eles dependem principalmente dos exudados foliares, do pólen, dos açúcares da superfície das folhas, para conseguir se desenvolver. O Bacillus thuringiensis, que é o famoso bioinseticida, além dos açúcares foliares, eles podem, entre aspas, canibalizar larvas de insetos mortas, que é uma fonte rica de proteínas. Isso se ele não tiver o inseto também para digerir, para se alimentar, como é geralmente a principal aplicação dele no campo. As Pseudomonas syringae, que é uma cepa benéfica, ela consome principalmente frutose e sacarose dos tricomas foliares. Já a Metilobacterium é a única que consegue usar o metanol produzido naturalmente pelas plantas. Já o Tricoderma, focando mais em fungos foliares, ele consome a quitina de fungos patogênicos, mas também de açúcares e aminoácidos foliares.
o Aureobasidium pullulans, eles são especialistas em açúcares simples da superfície foliar. Olha, eu sei que é muita informação, então já aproveita, anota do seu bloco de notas ou anota num papelzinho para você não esquecer a importância da dieta para cada micro-organismo específico. E também, qualquer dúvida, você pode mandar no nosso DM do Instagram e contar pra gente qual o próximo episódio que você gostaria de escutar. E se você ainda não deu 5 estrelas, por favor, faça isso agora para você não esquecer, porque isso é muito importante para a gente conseguir levar esse conhecimento para outras pessoas também. E já passa para aquele produtor seu que fica na dúvida em qual micro-organismo utilizar. E se você é produtor, já passa para o seu agrônomo para ele ficar por dentro de todas essas novidades. E retomando, por isso que alguns produtos foliares, principalmente quando são utilizados os produtos biológicos, são aplicados com alguns adjuvantes nutritivos. Já viu algum produtor que aplica? Eu conheço mesmo alguns produtores de café que aplicam bovéria junto com açúcar e falam que dá super certo para broca. Então, assim, isso, na verdade, é uma maneira de dar esse tipo de carbono fácil para o micro-organismo se alimentar. Agora, quando a gente fala de bioinseticidas, os predadores, como bacilos thuringiensis que eu falei para vocês, eles produzem as toxinas cristal, né, usando o aminoácido do meio. Por isso funciona melhor com adição de peptona ou extrato de levedura na formulação. Isso pensando em formulação em laboratório, tá, pessoal? Ou até mesmo nas biofábricas. Já o Metarrhizium, ele é um fungo, então patogênico, que come a cutícula do inseto, ou seja, se alimenta de quitina, proteínas estruturais. A bovéria, da mesma forma que o Metarrhizio, mas ela prefere os lipídios da cutícula como entrada. Agora, quando a gente fala de bionematicidas, a Pocônia clamidóspora, ela parasita os ovos de nematóide e consome essas proteínas, os lipídios dos ovos. Inclusive, a gente falou sobre isso num episódio específico, né, sobre Pocônia e Purpuricilium. Já o Tricoderma, que é bionematicida, né, tem um registro como bionematicida, ele compete por espaço, né, e nutriente e produz as enzimas que degradam a quitina dos nematóides. O Bacillus firmus, ele produz nematicidas naturais, mas ele precisa de carbono orgânico disponível no solo. Já os biofungicidas, né, falando de novo do tricoderma, ele vai consumir outros fungos através de enzimas quitinolíticas. O Bacillus amyloliquefaciens, ele produz lipopeptídeos antifúngicos, a surfactina, iturina, mas só quando tem acesso a aminoácidos específicos. Streptomyces produz antibióticos naturais como streptomicina, mas precisa de matéria orgânica mais complexa. Muitos biodefensivos, eles são oportunistas nutritivos, eles ficam dormentes quando tem pouco alimento, mas eles explodem, né? Se multiplicam muito rápido em atividade quando encontram as fontes preferidas de alimento deles. O tricoderma, por exemplo, ele pode sobreviver meses sem alimento no solo, mas quando ele encontra um fungo patogênico, ele multiplica 100 vezes mais em 48 horas. Tá, e você pode estar se perguntando, o que eu posso fazer então no campo para melhorar, para alimentar esses micro-organismos na prática? A matéria orgânica de qualidade, ela é fundamental, mas não é só a quantidade, é a diversidade. Cada tipo de resíduo alimenta um grupo diferente de micro-organismo. A palhada de gramíneas, ela é rica em celulose, alimenta os fungos e actinobactérias. As leguminosas, ricas em nitrogênio, favorecem as bactérias fixadoras. Manter o nível alto de matéria orgânica, aquele mesmo que a gente tem no esterco curtido, por exemplo, é uma fonte balanceada de carbono e nitrogênio e micronutrientes. O melaço na aplicação, né, o açúcar, que é um carbono prontamente disponível para a planta, dependendo do tipo de aplicação. Obviamente que a gente não pode esquecer também do método de aplicação para a gente não ter problema de entupir bico, enfim, isso também tem que ser levado em conta. Até na cana, o pessoal costuma aplicar muita vinhaça, né, que é rica em fonte de carbono, de nitrogênio. A única questão da vinhaça é que ela pode vir muito ácida. Então, em vez de auxiliar os micro-organismos, ela pode reduzir demais esse pH. E pensando em aplicação foliar, utilizar os micro-organismos com algum aminoácido que não interfira, obviamente, na parede celular desse micro-organismo, como a glicina, a alanina, os açúcares mesmo, né, dextrose,
as vitaminas do complexo B, especialmente B12 para bactérias, e os micronutrientes que são aplicados, né? É só tomar cuidado aí com os ácidos, o cobre, a porcentagem de ferro que também pode interferir nas bactérias e fungos. Aplicar os biológicos com uma fonte de carbono aumenta o estabelecimento de 60% a 80%. Mas cuidado, esse excesso de nitrogênio mineral, ele pode inibir os fixadores de nitrogênio também. E vocês podem também observar esses indicadores de solo, né? Matéria orgânica acima de 3%, relação CN entre 10:1 a 15:1, atividade da enzima beta-glucosidase entre 60 microgramas. E esses resultados a gente vê até na análise da Embrapa, né, do Bioas. Eu já comentei com vocês também em outro episódio. Muito cuidado com o excesso de nitrogênio mineral logo após a inoculação, que pode deixar as bactérias mais preguiçosas, né, as fixadoras de nitrogênio. Evitar também aplicar os biológicos nesse pH muito ácido ou muito alcalino, que seria acima de 8. A maioria dos micro-organismos benéficos, eles não conseguem acessar os nutrientes nessas condições. E algumas combinações podem potencializar, né, ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, micronutrientes para facilitar a síntese de enzimas, porque a matéria orgânica vai criar microhabitats mesmo, ideais na rizosfera. E a nossa dica da semana é justamente essa. Faz um teste em uma área, adicionando ácidos úmicos, alguma fonte, né, de carbono fácil ali, até um micronutriente junto com o biológico. Aplica em uma área pequena mesmo e vai avaliando durante os dias para você entender a diferença dessa inoculação. E compara, porque esse coquetel com esse carbono fácil, né, o nitrogênio orgânico, ele consegue potencializar a disponibilidade nutricional. Obviamente, né, pessoal, isso para a gente entender qual a diferença de aplicar com as fontes de carbono, para vocês conseguirem observar como vão reagir esses micro-organismos com e sem essas fontes. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês entendam que tem muita coisa relacionada na ação daquele micro-organismo ou na sua não ação, e que a alimentação dele está totalmente relacionada com a sua performance. E não adianta aplicar micro-organismo num solo que está faminto e eles vão morrer de fome antes de fazer todo o trabalho. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!